Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema cientismo no culto. Em muitas igrejas evangélicas hoje no Brasil, o que vale é o sentimento. Então, muitos jargões do cientismo prevalecem durante o culto em muitas igrejas. O ministro do louvor brada em alta voz: quem está sentindo a presença de Deus aí? O maestro do coral diz: nós vamos cantar uma música agora e sinta a presença de Deus. O pregador da noite, quando está expondo a sua mensagem, ele diz: eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite muito forte. Meus irmãos, é lamentável vermos a igreja contemporânea sendo dominada, manipulada pelo cientismo durante o culto. A razão é desprezada em detrimento do estabelecimento dos sentimentos. O sentir hoje na hora do culto tornou-se o padrão do culto. Produzir comoção coletiva durante o culto tornou-se a prioridade cultica. Sentimentos aguçados tornou-se hoje em muitas igrejas, na hora do culto, o maior propósito. Produzir emoções, produzir catarse nas pessoas, tornou-se o bem maior durante o culto a Deus. Aí o culto a Deus em muitas igrejas hoje é arquitetado para dar uma sensação de espetacularidade. Meus irmãos que estão me ouvindo agora, estar na presença de Deus, escute bem, não depende do sentir, porque a Bíblia diz que andamos por fé e não por sentimentos. O culto bíblico é quando Deus é glorificado, Jesus anunciado e a salvação proclamada. O culto bíblico, ele não caminha por aventuras litúrgicas, mas o culto bíblico, ele caminha por racionalidade e não por espetacularidade. O culto bíblico, ele não eleva os sentimentos acima da razão e nem usa os sentimentos como se fosse revelação divina. O culto bíblico, ele não coloca o que se sente como sendo a voz de Deus. Não. Eu quero que você escute agora. O que vale para Deus é o que Deus diz na sua palavra e não o que sentimos. E sabe por quê? Esses líderes, eles usam dessa artimanha de ativar, de aguçar os sentimentos das pessoas na hora do culto? Sabe por que ele usa essas frases, esses jargões durante o culto? Esse cientismo, eles sempre dizem: ore e sinta, clame e sinta, jejue e sinta, pregue e sinta, oferte e sinta. É o prevalecer dos sentimentos. E sabe qual é a razão disso? Qual é a razão desse evangelho das sensações? É porque esses líderes dessas igrejas, eles não estão preocupados em fazer discípulos. Essas igrejas do cientismo, eles não estão preocupados em fazer discípulos.
Eles estão preocupados, interessados em cativar clientes. Por estarem eles, os líderes, interessados em cativar clientes, a promoção do emocionalismo na hora do culto é um carro-chefe na hora do culto. O culto deixou de ser racional, inteligente, porque o carro-chefe tornou-se o sentir. Então, gerar sentimentos aguçados, hoje em muitas igrejas, é o aspecto mais relevante de um culto. E isto não é bíblico. Meus irmãos, a dimensão humana do culto não está ligado aos sentimentos, ao que sentimos. Mas a dimensão humana do culto está ligado na nossa transformação. O culto a Deus é mais do que ajuntamento. Culto bíblico é ouvir a Deus, é falar com Deus e ser transformado. Então, se isso não acontecer, se essa dimensão não acontecer, não é culto, é alarido. Então, a pergunta mais relevante após o culto não é: você sentiu a presença de Deus? Não, essa não é a pergunta. A pergunta relevante após o culto é: Cristo foi proclamado? A cruz foi anunciada? Houve mudança de vida? Houve abandono de pecado? Houve consagração de vida? Essas são as perguntas que devem ser feitas após o culto. Portanto, fora disso, não é culto, não passa de alarido. Lamentavelmente, muitos cultos a Deus não estão sendo direcionados a Deus. Não passam de alaridos de Amaleque, de barulhada e sentimento e mais controle sobre as pessoas, mais manipulação dos sentimentos e incentivo a sentimentos aguçados. Isto não é culto a Deus. Que Deus lhe abençoe. Nesta hora é o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Reflita sobre essa palavra. Que Deus lhe abençoe. Amém.